Ministério Público investiga desvio de verba na Saerp e vereadora pede CPI em Ribeirão. Dentro de uma denúncia gravíssima de corrupção ao longo de anos, dentro de uma secretaria municipal. Denúncia do SBT Ribeirão Preto revela suspeita de corrupção em contratos de asfalto entre 2021 e 2023. Duda Hidalgo cobra apuração na Câmara. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o desvio de recursos públicos na Saerp, a Secretaria de Água e Esgoto da cidade. A denúncia foi apurada pelo SBT Ribeirão Preto e aponta, irregularidades entre os anos de 2021 e 2023, com contratos suspeitos de reposição asfáltica e envolvimento de servidores públicos. Um funcionário de carreira sob anonimato confirmou os indícios da corrupção dentro do órgão. A vereadora Duda Hidalgo pediu a instalação de uma CPI na Câmara Municipal para aprofundar as investigações e dar respostas à população. O caso pode expor um dos maiores esquemas de corrupção recente na administração pública de Ribeirão Preto. Boa noite novamente a todas e todos aqui presentes. O tempo é muito curto quando a gente vai encaminhar requerimentos e indicações, quanto mais justificar. E precisava vir aqui de novo falar com vocês a respeito da grave denúncia de corrupção que aconteceu essa semana contra o Saerp. E é muito importante que a gente converse sobre isso, gente. Porque, assim, não foi uma, não foram duas vezes, foram inúmeras vezes que dentro dessa casa a gente debateu o serviço de água e esgoto no nosso município. Quando lá em 2021 a gente teve a transformação da Saerp, da ADAERP, em secretaria, a gente teve, inclusive, a extinção de uma dívida de 200 milhões de reais, 200 milhões de reais que deveriam ter sido investidos dentro do nosso sistema de água e esgoto e que nunca viram a luz do dia. Isso, por si só, já gerou um déficit absurdo dentro do nosso sistema de saneamento. Só com a reforma administrativa. E aí, a gente descobre que justamente em 2021, entre 2021 e 2023, a gente teve um esquema de corrupção que desviou recursos públicos da nossa cidade que deveriam ter sido investidos no mesmo sistema de saneamento. A falta d'água se tornou um problema crônico dentro da nossa cidade. Não tem dia em que dentro do meu gabinete a gente não recebe denúncia de falta d'água, vazamento, de inúmeros problemas. E quando a gente vai conversar sobre quais são as soluções para que isso pare de acontecer, a gente fala necessariamente sobre investimento dentro desse serviço. Investimento que deixou de acontecer porque a gente teve o desvio de recursos públicos. E são raras as vezes que nós, enquanto vereadores, a gente está em nossas mãos o que fazer. Na maior parte das vezes, a gente depende do executivo para fazer uma indicação, para conseguir viabilizar um projeto. A gente encaminha enquanto requerimento, requisita as informações. A gente não pode nem fazer nenhum projeto de lei aqui que dê custo público dentro dessa casa. Mas o que a gente pode fazer é que a gente pode investigar. E a gente não só pode, como deve. É uma das obrigações do poder legislativo fiscalizar. E a gente pode, aqui dentro dessa casa, instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas graves denúncias. A gente não pode fingir que não é com a gente, não tem como a gente fingir que não aconteceu. Não há como a gente ignorar, sabe-se lá, quanto dinheiro que deixou de ser investido dentro da nossa rede. Dinheiro que é da nossa população. E a nossa população que merece respostas. E é por isso que a gente precisa se unir dentro de uma comissão parlamentar de inquérito para que a gente possa averiguar com seriedade e cumprir a nossa função enquanto legislativo de fiscalizar.
Então, eu venho aqui novamente pedir aos caros colegas que assinem o nosso protocolo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente possa aprovar e já colocar para rodar essa comissão, porque não é algo simples, é algo muito grave. E a gente precisa estar junto para averiguar tudo isso. A Prefeitura de Ribeirão Preto já se manifestou por 2 vezes, né, tanto através da própria SAERP, dizendo que eles são os maiores interessados em se ter a apuração do ocorrido, de irregularidades que aconteceram ao longo desse período. E a própria Prefeitura abriu sindicância e, inclusive, fez a exoneração do cargo comissionado de uma das pessoas que foi denunciada através da reportagem do SBT por estar envolvido dentro da denúncia. Só que não basta só a gente ter isso, porque assim como eu disse, o buraco é muito mais embaixo, gente. Vamos lá. Quantos foram os esquemas de corrupção que estouraram dentro do Brasil, os casos de corrupção que envolviam uma única pessoa? Vocês já pensaram nisso? Quantos foram os casos de corrupção que tinham apenas uma pessoa como envolvida? E a gente vai sossegar em apurar, dentro de uma denúncia gravíssima de corrupção ao longo de anos, dentro de uma secretaria municipal, a gente vai se furtar a investigar a fundo o que aconteceu? Eu não acho que é esse o caminho, e eu acho que a gente, enquanto legislativo, tem a obrigação com a população de buscar justiça e respostas, a responsabilização daqueles que estiveram envolvidos dentro desse esquema. E acho que é importante que a gente consiga se articular aqui enquanto Câmara Municipal para garantir que essas denúncias sejam apuradas, que a gente investigue a fundo tudo isso, que a gente consiga solucionar também e pensar coletivamente em como a gente vai solucionar esse grande problema, porque há, né, um problema de fiscalização e de transparência se a gente tem denúncias tão graves que surgem só 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois. Então a gente tem um problema de fiscalização e transparência e a gente precisa também pensar coletivamente em como a gente vai fazer para conseguir resolver isso. Muito obrigada.